Imagine alguém passando apressado por uma rua movimentada no centro da cidade, procurando desesperadamente uma vaga para estacionar, enquanto o relógio corre e os carros formam filas intermináveis atrás dele. O trânsito parece pior a cada ano. Os espaços livres desaparecem rapidamente, e sem perceber, milhões de pessoas repetem exatamente a mesma rotina todos os dias, em praticamente todas as grandes cidades do mundo. Mas existe algo curioso acontecendo silenciosamente por trás desse caos urbano. Enquanto a maioria das pessoas apenas reclama da dificuldade de estacionar, outras começaram a enxergar ali uma oportunidade absurda de ganhar dinheiro. E não estamos falando apenas de grandes empresários ou empresas bilionárias. Pessoas comuns, muitas vezes começando com um único terreno vazio, uma garagem parada, ou até mesmo espaços alugados, estão transformando estacionamentos em fontes constantes de renda. O mais impressionante é que esse mercado movimenta bilhões todos os anos e continua crescendo de forma quase invisível para quem está fora dele. Durante muito tempo, estacionamento foi visto apenas como um detalhe sem importância nas cidades. Um simples espaço onde carros ficam parados. Mas a realidade financeira por trás disso é muito diferente. Em várias regiões urbanas, o metro quadrado utilizado para estacionamento chega a gerar mais lucro do que alguns pequenos comércios tradicionais. E existe uma lógica assustadoramente simples nisso. Carros nunca param de existir nas cidades modernas. E quanto mais veículos surgem, mais escasso se torna o espaço disponível. Segundo dados de mobilidade urbana, divulgados em diversos estudos internacionais, algumas cidades possuem mais carros do que vagas disponíveis em regiões centrais. Isso cria um cenário perfeito para quem controla espaços de estacionamento. Enquanto lojas precisam vender produtos constantemente, o estacionamento monetiza simplesmente o fato de existir em um local estratégico. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas começaram a entrar silenciosamente nesse mercado nos últimos anos. Em cidades brasileiras, por exemplo, terrenos abandonados em regiões comerciais começaram a ser transformados em estacionamentos improvisados que geram renda diária extremamente alta, comparada ao custo inicial. Existem casos documentados de pessoas que compraram terrenos considerados sem utilidade há anos e hoje recebem milhares de reais por mês apenas cobrando por vagas. E o mais curioso é que muitos desses estacionamentos nem possuem estruturas sofisticadas. Alguns operaram apenas com piso simples, iluminação básica e controle manual. Isso acontece porque o verdadeiro valor não está necessariamente na estrutura, mas sim na localização e no fluxo constante de veículos. Em regiões próximas a hospitais, centros empresariais, aeroportos, universidades e áreas turísticas, a demanda pode ser praticamente interminável. Enquanto milhares de pessoas passam horas procurando vaga, os donos desses espaços observam uma fila constante de clientes entrando todos os dias. Mas o que realmente começou a mudar esse mercado foi a tecnologia. Antigamente, estacionamentos dependiam totalmente de funcionários físicos controlando entradas e saídas. Hoje, sistemas automatizados reduziram drasticamente custos operacionais. Câmeras com leitura de placas, cancelas inteligentes, aplicativos de reserva e pagamentos automáticos permitiram que até pequenos proprietários operassem estacionamentos praticamente sozinhos. Em algumas cidades, pessoas estão alugando vagas individuais através de aplicativos da mesma forma que plataformas revolucionaram o mercado de hospedagem com o aluguel de casas. Garagens residenciais vazias durante o horário comercial passaram a gerar renda diária para moradores comuns. E o mais impressionante é que muitos brasileiros ainda nem perceberam que esse mercado está mudando silenciosamente diante dos olhos deles.
Existe ainda um fator psicológico extremamente poderoso nesse negócio: urgência. Quando alguém precisa estacionar, principalmente em áreas movimentadas, a pessoa geralmente toma decisões rápidas, sem comparar muito preços. Diferente de outros mercados onde o consumidor pensa longamente antes de comprar, estacionamento frequentemente é uma necessidade imediata. E isso cria margens extremamente interessantes para quem controla vagas em pontos estratégicos. Em grandes cidades do mundo, alguns estacionamentos faturam milhões por ano, explorando exatamente essa dinâmica. Empresas gigantes chegaram inclusive a transformar estacionamentos em verdadeiros ativos financeiros, comprando terrenos apenas pela capacidade futura de monetização das vagas. Mas talvez a parte mais intrigante desse mercado seja algo que quase ninguém percebe. Muitos estacionamentos acabam valorizando muito mais pelo terreno do que pela operação em si. Em diversas cidades, empresários começaram utilizando terrenos como estacionamento temporário enquanto aguardavam valorização imobiliária. E durante esse tempo, o próprio estacionamento já gerava lucro mensal suficiente para pagar impostos, manutenção e ainda produzir renda. Ou seja, em alguns casos, o estacionamento funciona quase como uma máquina de geração de caixa, enquanto o imóvel continua se valorizando ao longo dos anos. Essa estratégia foi utilizada inúmeras vezes em regiões urbanas em expansão, especialmente próximas a novos centros comerciais e áreas empresariais. E então começam a surgir histórias que parecem inacreditáveis. Pessoas que começaram administrando pequenos estacionamentos familiares e anos depois controlavam dezenas de terrenos. Donos de lava-rápidos que perceberam que o lucro das vagas era maior do que o lucro da lavagem de carros. Investidores pequenos que começaram alugando espaços próximos a eventos e descobriram um fluxo gigantesco de dinheiro em dias específicos. Em cidades com grandes shows, estádios e eventos corporativos, alguns estacionamentos chegam a faturar em poucas horas o equivalente a dias inteiros de operação comum. E isso revela uma realidade pouco comentada. O mercado de estacionamento não gira apenas em torno de carros. Ele gira em torno da movimentação humana, do fluxo das cidades e da falta constante de espaço. Só que existe um detalhe ainda mais curioso nisso tudo. Enquanto muita gente acredita que esse mercado depende apenas de possuir terrenos caros, várias pessoas começaram sem serem proprietárias de absolutamente nada. Alguns simplesmente alugam terrenos subutilizados e transformam temporariamente em estacionamentos. Outros fecham parcerias com igrejas, escolas ou empresas que possuem espaços vazios em determinados horários. Em algumas cidades, existem até modelos onde moradores alugam suas próprias vagas residenciais mensalmente para trabalhadores da região. E conforme esse sistema cresce, surge uma pergunta inquietante. Será que as cidades modernas estão criando silenciosamente uma nova forma de renda urbana que a maioria das pessoas ainda não percebeu? Porque talvez o mais impressionante em toda essa história seja perceber que o estacionamento, algo aparentemente banal e ignorado pela maioria das pessoas, se transformou em um dos negócios mais discretamente lucrativos das grandes cidades. E enquanto milhões de motoristas continuam perdendo tempo procurando vagas todos os dias, existe um grupo crescente de pessoas observando exatamente esse problema, como uma oportunidade financeira gigantesca. O mais interessante é que quando alguém começa a estudar profundamente esse mercado, percebe que os estacionamentos nunca foram apenas lugares para deixar carros. Na prática, eles funcionam quase como pequenos pedágios urbanos escondidos dentro das cidades. Cada carro que entra representa uma necessidade imediata. Cada minuto parado representa dinheiro. E conforme as cidades crescem verticalmente, com prédios cada vez maiores e ruas cada vez mais congestionadas, o espaço físico disponível começa a se transformar em um dos ativos mais valiosos do ambiente urbano moderno.
Alguns especialistas em mobilidade urbana já alertam que o verdadeiro problema das grandes cidades do futuro talvez nem seja apenas o trânsito, mas sim onde milhões de veículos serão colocados diariamente. E é exatamente nesse cenário que surgiram modelos extremamente inteligentes que estão mudando completamente o mercado tradicional de estacionamentos. Em várias cidades dos Estados Unidos, Europa e até no Brasil, investidores começaram a utilizar sistemas dinâmicos de preço semelhantes aos usados por companhias aéreas e aplicativos de transporte. Em horários de pico, os preços aumentam automaticamente. Em horários vazios, os valores diminuem para atrair mais veículos. Isso elevou drasticamente o faturamento de muitos estacionamentos sem necessidade de ampliar espaço físico. Em regiões próximas a aeroportos, por exemplo, algumas empresas criaram planos mensais, reservas antecipadas e até serviços premium com lavagem e recarga de carros elétricos. E enquanto a maioria das pessoas ainda enxerga apenas um pátio com vagas, empresas inteiras começaram a transformar estacionamento em um negócio altamente tecnológico. Outro detalhe pouco comentado é que o setor passou a chamar a atenção de grandes fundos imobiliários. Em alguns países, estacionamentos localizados em regiões estratégicas começaram a ser comprados como investimentos extremamente previsíveis, justamente porque geram fluxo de caixa constante. Diferente de muitos negócios tradicionais, um estacionamento não depende necessariamente de estoque, marketing agressivo ou grandes equipes. O fluxo urbano faz parte da operação naturalmente. Quanto mais movimentada a cidade se torna, mais valioso o estacionamento pode ficar. Em algumas áreas de cidades gigantes, vagas individuais chegaram a ser vendidas por valores absurdos, equivalentes ao preço de apartamentos pequenos. Isso parece exagero, até perceber que existem regiões onde encontrar uma vaga se tornou praticamente impossível. E então surge uma das partes mais surpreendentes desse mercado: a renda passiva urbana. Muitas pessoas começaram a perceber que vagas podem funcionar quase como pequenos imóveis alugados continuamente ao longo do dia. Em cidades densas, trabalhadores pagam mensalidades fixas apenas para garantir uma vaga próxima ao trabalho. Moradores alugam espaços privados para turistas. Proprietários de terrenos utilizam aplicativos que automatizam reservas sem sequer precisarem estar presentes fisicamente. Em alguns casos, donos de estacionamentos operam múltiplos terrenos simultaneamente, apenas monitorando tudo pelo celular. Câmeras inteligentes, sensores e pagamentos digitais transformaram completamente a operação. O que antes exigia vários funcionários, hoje pode ser administrado com estruturas extremamente enxutas. Mas existe algo ainda mais silencioso acontecendo por trás desse mercado. A chegada dos carros elétricos e dos veículos autônomos está começando a criar uma nova corrida por adaptação urbana. Em diversos países, estacionamentos começaram a instalar estações de carregamento elétrico porque perceberam que motoristas estão dispostos a pagar mais por locais que oferecem conveniência completa. E isso cria um efeito poderoso. Quanto mais tecnologia o estacionamento oferece, maior tende a ser o valor percebido pelo cliente. Algumas empresas perceberam que o lucro já não está apenas na vaga, mas em todos os serviços ao redor dela. Segurança, conveniência, recarga elétrica, lavagem rápida, reserva online, assinatura mensal e até monitoramento em tempo real começaram a transformar estacionamentos em pequenos centros de serviços urbanos. Enquanto isso, pessoas comuns continuam entrando nesse mercado de maneiras cada vez mais criativas. Há casos de indivíduos que começaram alugando terrenos vazios apenas em horários específicos para eventos locais. Outros negociaram o uso temporário de espaços comerciais fechados à noite.
Em regiões próximas a praias, estádios e centros turísticos, muitos descobriram que poucos dias de alta movimentação podem gerar lucros extremamente elevados. E talvez seja exatamente isso que torna esse mercado tão fascinante. Ele está escondido em algo que praticamente todo mundo ignora diariamente. Milhões de pessoas passam por estacionamentos, sem imaginar que alguns deles geram receitas maiores do que negócios aparentemente muito mais sofisticados. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais inquietante. Quanto mais as cidades crescem, mais escasso o espaço se torna. E, historicamente, tudo aquilo que se torna escasso tende a aumentar de valor. Algumas análises urbanas apontam que cidades modernas já sacrificam enormes áreas apenas para acomodar veículos. Em determinados centros urbanos, o valor econômico de uma única vaga pode ultrapassar facilmente o faturamento mensal de pequenos comércios próximos. Isso fez com que muitos investidores começassem a enxergar vagas como ativos estratégicos de longo prazo. E então surge uma pergunta que quase ninguém faz. Será que no futuro, possuir espaço para estacionar será tão valioso quanto possuir imóveis inteiros? Mas talvez o ponto mais importante dessa história seja entender que o dinheiro nunca esteve apenas no estacionamento em si. O dinheiro está no problema que ele resolve. Pessoas pagam para economizar tempo, reduzir estresse, evitar riscos e garantir conveniência imediata. E quanto mais caótica a vida urbana se torna, maior tende a ser o valor dessas soluções invisíveis. É exatamente por isso que pessoas comuns conseguiram transformar terrenos esquecidos, garagens vazias e espaços aparentemente simples em máquinas constantes de geração de renda. E o mais curioso é perceber que, enquanto muitos continuam procurando apenas investimentos tradicionais, existe um mercado gigantesco crescendo silenciosamente nas ruas das cidades, literalmente diante dos olhos de todos. Um mercado que não depende de tendências passageiras da internet, nem de promessas milagrosas de enriquecimento rápido. Ele depende apenas de algo que continua aumentando ano após ano: a quantidade de pessoas tentando encontrar espaço em cidades cada vez mais lotadas.